Programa não recomendado para menores de 10 anos. Crossover do mês, Tech Tangents e o Zag Electric. Retrocomputo explica os drives do Atari 8-bit. Uma versão depressiva e nihilista de Asteroids. O clube de micreiros mais urgente da história faz 50 anos. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Repórter Retro 113, que esse número significa alguma coisa. É a placa do carro do Mickey Mouse naqueles gibis que ele agia de detetive junto com o Pateta. Vendia muito nos anos 80. Nossa, sério? que não, referência. E a do Donald era 313, sério, eu lembro disso. Nossa, que referência, pior que é mesmo, cara, que referência, mano. Alguém que dirigiu 213, aliás? Não sei lá, deve ter batido, deve ter quebrado, deve ter ido pro ferro velho, sei lá. Bom, mas como este não é um podcast sobre veículos de personagens Disney, vamos nos apresentar. Estou aqui eu com Carlos Castro e João Cláudio Fidelis, e do meu lado esquerdo, direito, acima, abaixo, não sei. Estamos, como diria o nosso ausente no momento, no espaço euclidiano, eu, Giovanni Nunes. O Ricardo não pode se juntar a gente porque caiu uma árvore em cima dele. Bom, na verdade caiu uma árvore em cima dos cabos de energia da casa dele, o que em termos de presença na internet é que nem cair uma árvore nele. Dito isso... na verdade, sim, caiu uma árvore perto da rua dele. Eu tô assumindo que a árvore, ela não morreu sozinha, ela aproveitou e levou a Light junto. Sim, mas como este não é um podcast sobre problemas de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro, vamos começar com 2025 das efemérides, e vamos começar com uma das efemérides mais vergonha alheia que a gente tem, que aliás é anterior até, acho que é anterior até o termo vergonha alheia, que dirá cringe, né? Atualmente chamariam de cringe. 30 anos do Microsoft Bob. Né? Fazer o quê? Mesmo as coisas ruins fazer aniversário. Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, porque eu não tive... Aliás, eu tive a felicidade de não usar esse negócio, mas me pareceu uma coisa boba. Apropriado com o nome Bob, bobo, eu achei uma interface muito boba. Na verdade, sim, isso era uma tentativa de fazer uma interface amigável pro desktop do Windows, né? Foi um projeto tocado, adivinha só por quem? Melinda, que na época não era Gates, depois virou Melinda Gates. Hoje era Melinda Gates, não sei, não lembro agora. Ela tocou esse projeto, era um projeto de uma casca. Acho que era uma coisa mais voltada para educação, para criança, para gente que não entendia muito bem de computador. E para não alongar muito nisso, vamos dizer que a única coisa que restou do Bob foi aquele cachorrinho que respondia pergunta no XP depois. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi ninguém usando o Bob. Acho que nunca vi ninguém tendo essa... Eu nunca vi instalado em máquina nenhuma aqui no Brasil. É que nem aquele negócio da pirataria que o Giovanni fala. É um filtro. O que não presta não é pirateado. Sim. E fica difícil. Assim, até pirateavam. Tinha máquina que vinha de fábrica com o Bob. Que vinha com os 3 on, né? Mas assim, era opcional, você podia desligar depois do tempo. Mas acho que ninguém realmente usou. Foi uma tentativa, né? Aquelas coisas que a Microsoft inventa achando que vai ser revolucionário, no final ela mesma esquece e finge que não fez. Tipo, qual é o nome daquele negócio? O Active Desktop, né? Web Push. Olha, você pode botar uma página web como sua área de trabalho. Isso foi no 98, só foi do 98, não. Ela inventou porque isso seria revolucionário também. E acho que até o Windows 2, até o XP, ele carregou essa porcaria porque alguém ainda poderia estar usando. Todo mundo dava duplo clique, aí você tinha que dar clique simples, era confuso demais aquilo. Não era tão cringe quanto o Bob, mas era cringe. Vamos falar de efemérides menos cringe agora? Bora! Temos 40 anos do primeiro domínio da internet, e o primeiro domínio a ser colocado público, né, no DNS, que já falamos um ou dois repórteres retros atrás da implementação e
do DNS, né, o Serviço de Nomes da Internet, e a primeira empresa a ter um domínio se chamava Symbolics, acho que não existe mais, ela era feita por pessoas do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, ou seja, passas lá do Richard Stallman, e ela fazia o quê? Ela fazia Lisp Machines mesmo. Tu trabalhava com IA. Tem uma foto bonitinha aqui de uma máquina Lisp da Symbolics, um caixotão, né? Parece um frigobar, como era típico das máquinas profissionais e acadêmicas da época. E o crescimento do DNS, né? De empresas e entidades terem nome, foram muito lentos. Para você ter uma ideia... Porque o sysadmin preferia decorar os IPs. Os IPs iam no arquivo texto, era o hosts. Era um arquivo texto universal. Para você ter uma ideia, 2 anos depois, só 73 empresas tinham domínio, sendo que a número 73 foi a Cisco. Olha. Eu acredito que uma esmagadora maioria eram empresas de tecnologia, né? Com só certeza. Tinha elas. Fora entidades públicas, acredito que só mesmo. E esse domínio ainda existe. Ele está com um memorial. Eu vou chamar agora, symbolics.com, fiquei curioso. Symbolics.com. Do Enter, e o que aparece? Tá com aqueles domínios, com aquelas páginas padrão de... Não. Tem o primeiro domínio registrado em 1985, 40º aniversário, tá lá. Mas ainda pertence a um cara, tá com o Aaron Mestfeld. Ele é o owner do Symbolic.com. E só. Ele não tem nada a ver com a empresa. Ele comprou o domínio para ficar assim como uma peça de museu. Maneiro, gostei. Não, desce um pouquinho na página, você vai ver que ele tem os primeiros 100 domínios registrados. Tá lá, 73 Cisco. Tem inclusive Amdahl, tem Convergente, tem Attend, tá aqui também. Attend registrou 86 no Attend.com. O centésimo é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Ninexess, deve ser do Padre Quevedo esse domínio. Ou New York Next. New York Next Streets. Olha! Não vai a lugar nenhum. Gostei do 34. Quem sai? Case My. Eu queria registrar esse aqui, o 29, o PyRemedy.com. Ia criar um serviço de pirâmide. Não é pirâmide. Arrume mais 10 pessoas para vender domínios. Isso. Bom, chega de DNS e vamos falar de uma outra coisa que aconteceu no mesmo mês de 1985. Mais uma das várias tentativas de fazer interfaces simplificadas para o MS-DOS, que foi o TopView da IBM. Primeiro falamos do Bob, agora não falamos do TopView. Primeiro falamos do quê? Do Bob, e agora estamos falando do TopView, estamos falando de interface. O TopView era um pouquinho mais respeitável. Né? Uma interface de menu com caixas, né? Usando aqueles caracteres de texto do MS-DOS. E ele tinha uma era honesto, pronto. O TopView era honesto. Ele é honesto, ele tinha uma API multitarefa, você podia desenvolver programas para ele. Só não vingou, né? Faz parte da vida. Porque todo mundo usava o hardware direto para mexer no vídeo, você tinha que passar por aquela API de janelas, ficava lento e ele saiu antes do que a performance do hardware permitia, né? As pessoas não lembram hoje, mas o CGA era um vídeo incrivelmente... É uma placa de vídeo incrivelmente lenta. Muito. E as pessoas, elas percebiam isso com algumas aplicações que eram bem mal criadas e tentavam acessar o vídeo direto, né? E a memória de vídeo direto, fazer atualização, e você via aquele efeito que era o CGA Snow, né? Você trabalhava na tela, daqui a pouco ficava um monte de coisa piscando. E se você não quisesse esse nevoeiro na tela, você tinha que esperar o retrace vertical, o retrace horizontal, e aí seu output de vídeo ficava lento. Por isso que em empresas as pessoas preferiam o monochrome, né? O MDA. O MDA, que apesar de não ter gráficos, pelo menos você podia fazer a saída de texto na tela rápido. E gente, por causa do CGA lento, eu vi o termo gargalo na sua epífania, no seu melhor exemplo. O pessoal fala hoje em dia de gargalo com boca cheia, mas não sabe o que é gargalo. Gargalo
é você, na época que o 486 era o processador topo de linha, comprar um 486 e botar um CGA nele. Isso é Qual o problema? O cara não ia jogar, ele não precisava de um PC gamer. Cara, era muito comum. Você transformava para qualquer coisa que não fosse texto o teu 486 num XT. O meu 386, quando foi comprado com a CGA, que era o dinheiro do cara permitia. Mas pelo menos tinha uma vantagem. Você, usando um gerenciador de memória tipo um KMM, podia botar a memória convencional do DOS para 736K. Uhum. Na performance de um XT, praticamente. Tem mais um bagulho fazendo 40 anos, né? Se é pra economizar, por que você é pra economizar como usando o processador também? Olha, na verdade, vamos dar um desconto, porque placas de vídeo e monitores com alta resolução, principalmente, eram muito caros. O cara já estava gastando no 386, no 486. Se o objetivo dele era trabalhar, ele precisava que tivesse memória, que tivesse HD, que tivesse CPU. Então o output lento de tela era suportável, porque ele ia pagar muito dinheiro por uma coisa que era cosmética, né? E vamos à terceira coisa interessante que aconteceu nesse mesmo mês de 1985, que é o TRS-80 Model 200. Já havia há algum tempo aqueles portáteis quase calculadoras, né, da Tandy, rodando uma versão altamente customizada do CPM com uma interface de menus. Eram máquinas ótimas que fizeram muito sucesso, eram um xodó dos jornalistas, e o modelo 200 era simplesmente o 100 com um formato laptop, uma tela que você abria com mais linhas. E eu tenho uma foto antiga que não sei já perdi computadores, perdi celulares, eu coloquei num avião, eu usando um Model 200 indo para São Paulo para um encontro de Tandy, muito tempo atrás, lá por 2013, por ali. O 200 era a versão clamshell do 100, né? Com a tela era 40, a tela já era full, era 40 por 20, 24, então assim. Sim, tinha a mesma largura, mas tinha mais linhas. Tinha tamanho de tela de micro de 8 bits normal, num LCD preto e branco. Era uma máquina bonitinha. Eu já tive essa máquina e eu tenho uma certa dor de corno de ter vendido, não tão grande quanto a dor de corno de ter vendido o 2C, mas uma certa dor de corno. Tá. Você teve um modelo 200? E o 100? E o 102? E tu vendeu todos? Não, eu vendi todos. Nossa. Acontece nas piores famílias. Meia culpa, meia máxima culpa, como diria o Ricardo. O legal dessa máquina é usar um processador estranho, os dias de hoje, que era 8085, né? Não foi um processador muito comum para microcomputadores, mas acho que ele devia ser econômico. Giovanni, ele era o processador típico de máquinas empresariais e acadêmicas que usavam CPM. Tá. Os Schumax eram 8085. Tá certo. E duas curiosidades dele, né? O projeto é japonês, é da Kyocera. Acho que o 200 também é um projeto da Kyocera. E o principal, esse foi o último computador que o Bill Gates programou. Sim, ele mexeu diretamente no código do BASIC. Sim. Ele é um descendente daquele BASIC do Alterna, que ele simplesmente colocou mais features, né, por causa do hardware, mas é basicamente o mesmo BASIC daquele Alter 8800. Tem uma curiosidade, né, negócio assim, isso aí, e o fato do Bill Gates ter mexido nisso aí, nessa máquina, é culpa do japonês, o tal de Katsuhiro Nishi. Ele que ficou brincando de diabinho com o Bill Gates. Primeiro ele apresentou aquele Epson HX, né? Tem esse aqui, acho que a tela é de 20 por 4. Tem esse aqui, ó. Programa nele. Só que o Bill Gates, assim, a tela é muito pequenininha, essa aqui, lá. Aí daqui a pouco ele traz o projeto aqui, sério. E essa aqui, olha esse aqui, ó. Aí o Bill Gates fala, agora eu vou ter que mexer. Mais um pouco... Literalmente, sim, era tudo que eu queria na minha época de juventude. Ele falou, isso tá narrado no Fire the Valley. Inserir meme do diabinho tentando a menininha. Só que o diabinho é japonês nesse caso. Isso. E vamos falar de vários diabinhos que se reuniram num inferno, num ótimo inferno de diabinhos americanos, no ano de 1975,
se juntaram para criar o Homebrew Computer Club, E fizeram que teve um monte de coisa. muitos membros ilustres, entre os quais os Steves, o Wozniak e o Jobs. Mais o Wozniak do que o Jobs em si, né? O Wozniak, na sua nerdice, ele curtia lá, mostrar o Apple I, olha, eu tô fazendo isso, né, demonstrar essas pessoas. O Jobs, ele é mais de curioso mesmo. Exatamente. E acho que foi ali que eles começaram a interagir, né? Ou estou errado? Não, eles são colegas de escola. É verdade. Geralmente. Tem uma outra galera que também é dali, né? Tirando o Bill Gates, que não gostava daquela galera lá, né, por razões óbvias, citado inclusive no episódio atual. Qual é o nome dele? Deixa eu pegar o nome do sujeito. O Lee Featherstein, ele era um dos caras, ele era membro do Homebrew Computer Club, né? Depois ele se juntou para fazer aquela empresa com um nome que eu acho muito estranho, que é a Cromenco. E ele tinha uma newsletter que era um nome todo New Age, né? E a Cromenco, ela desenvolveu o Solvent. Originalmente o Solvent seria um terminal. Só que eles começaram a botar tanta coisa que no final, eu acho que o Solomon, que era da Popular Electronics, perguntou: vem cá, o que falta para vocês fazerem um computador, para esse terminal ser um computador? Eles: nada. Um pouquinho mais de RAM, alguma interface para conseguir acessar armazenamento e acabou. E o legal é que assim, eles estavam fazendo um terminal pro Altair, né? O terminal literalmente virou um computador. E tem uma outra coisa que se fez assim, além de ser posteriormente, acho que ele foi o projetista do Osborne One. Ele foi. Olha, nós temos aqui a ata da primeira reunião, tá aí no link, você pode ver. O que eles decidiram fazer? Sim, e marcando o encontro seguinte para 4 dias depois. Bom, esse Lee Featherstein, ele é quase do grupo, tá? Ele faz aniversário de 7 de abril, do grupo da galera do 30. Então, vamos levantar os mortos agora? Bora! Assim, ele não morreu não, tá, gente? Tá com 39 anos, aliás. Vamos lá. Rise from your grave. O Featherstein é bem citado no livro Hackers, que eu não canso de recomendar. Mas vamos para a nossa primeira levantação de morto. E olha só, lembra que falamos no Repórter Retro passado daquela viagem absurda que o Zag Electric fez para pegar aquele computador gigantesco na Califórnia, sendo que ele mora no Texas? Aquela viagem análoga, alguém sair do Rio de Janeiro e ir para Manaus, né? Exatamente. Pra Belém, de carro. Só para pegar um computador. Se bem que a gente conhece gente que faria isso, né? E nem pensaria 2 vezes. Você estava no carro. Mais de um já falaram, inclusive nos comentários desse Repórter Retro anterior, falaram que não, eu faria sim, iria para Manaus feliz da vida. Nem lembro quem foi que comentou, mas tá lá. Não lembro se foi no YouTube ou no post do blog, mas tudo bem. Essa viagem de volta do Zag Electric, voltando para casa com o computador, ele resolveu dar uma passadinha na casa do camarada do Tech Tangents, se uniram e resolveram colocar para funcionar um micro mini da Data General, um Micronova. Na verdade, 2 coisas, né? Eles consertaram, o primeiro consertaram o terminal, são 2 vídeos. Depois consertaram a Micronova. Exato. Eles tinham um kit de testes, né? Mas não funcionou muito. O kit de teste realmente é uma maletinha com um monte de chavinha pro cara ficar girando, né? O que deu mais trabalho no terminal foi o teclado, né? Porque aquelas espumas todas viraram pó, tiveram que ser trocadas. Pela mágica da edição parece rápido, mas deve ter demorou bastante tempo. E eu fiquei assustado com os capacitores, hein? Sim, e por incrível que pareça, estavam bons. Eles não só parecem latas de refrigerante, como eles não são soldados, são parafusados na placa. Eles usaram aquele setup do Tech Tangents de dar uma semi-ressuscitada nos eletrolíticos. Ele faz uma sequência de carga e descarga para... Eles ficam melhores, eles ganham mais tempo de vida. E no micro propriamente dito, ele tem um HD que é parecido com aquele Hawk do Centurion, do Zag Electric. Diz que o raio da placa tem quase 1 metro de comprimento. Tudo aí tem quase 1 metro de comprimento. O HD não conseguiram ressuscitar, deu um head crack.
Eles conseguiram rodar o computador, assim, rodando o monitor na memória, executando código, tá? Enquanto o computador está funcional. Eu acredito que a gente vai ter, dependendo, né, da vontade, né, do Tech Tangents, algum prosseguimento nessa ressuscitação do Micronova, que por enquanto é parcial. Sim, inclusive o Tech Tangent ele tem o disco de boot da máquina, um disco de 8 polegadas. Só que assim, ele não copiou aquilo ainda, então eles nem pensaram em testar ainda. Depois que ele fizer a cópia do disco, né, eles podem se brincar com isso. Esse HD é uma propaganda enganosa, cara, na boa. Se ele é Fênix, por que ele não voltou à vida? Não, é outro. Esse que não voltou à vida não é Fênix. Foi bom o gancho, João, porque depois que ele tomou chá e biscoitos com o Tech Tangents, ele voltou. Não, ele comeu pizza. Sim, comeram pizza. Com chá? Espero que tenham limpado as mãos para depois voltar a mexer nos computadores. Como é que é? Pergunta importante. Pizza com chá? Com água. A gente já falou do que o Zack Electric fez depois que voltou, né? A arrumação do quarto, esse mini doidão e gigantesco que ele pegou lá em outra cidade da Califórnia. Mas, além disso, ele não parou com isso, não. Ele continua mexendo com o Centurion e resolveu tentar ressuscitar o HD do Centurion, que se chama muito apropriadamente Fênix. E ele voltou à vida? Quase. Ele ainda está dando uns pitis aleatórios, mas ele consegue ler arquivos dele. Desculpa, aquilo não é HD, aquilo é um motor de Fusca. Aquilo tem filtro de ar. Ele tem carburador naquele HD. Só falta funcionar a gasolina, né? Ele conversou com o engenheiro da Centurion, que eu acho que ele já falou com ele antes, o Ken Romain. Esse nome não me é estranho, eu acho que ele já apareceu em vídeos anteriores do Zack Electric, quando ele ainda estava tentando entender o Centurion. Ele fala que a dica que o engenheiro deu para ele se ajudaria a ter menos medo do HD. Vem cá, o engenheiro é esse senhor da direita, sentado? Esse senhorzinho aí. Caramba! O cara tirou o cara da aposentadoria. Deve estar se divertindo. Não, o legal o legal desse HD, assim, é que a gente olha essa unidade inteira gigantesca aí, a gente acha que tudo isso é HD, né? Tem vários discos. Não, tem um disco só, que inclusive é SAI. Não, ele tem 2 discos, um que não é removível e outro que é removível. E ele conseguiu fazer ele funcionar e ler arquivos do removível. Não foi dado perda total no não removível, não sei se tem head, não me lembro se tem head crash ou não, mas o problema é que ele está recolhendo as cabeças e dando shutdown no HD aleatoriamente, mas enquanto isso ele consegue ler, o que significa que ele consegue fazer backups, né, das coisas que estão em todos aqueles cartuchos, chamar aquele disco gigantesco de cartucho parece até errado. É cartucho de Neo Geo. Cara, realmente o Giovanni não estava errado, não. Tá parecendo um motor de carro, cara. Esse motor da galera. João, tem filtro de ar. A parte de baixo tem filtro de ar. E ele deixou limpando por 4 dias. 4 dias passando ar por dentro daquele negócio. Não, realmente, noção passou longe, né? Quando se fala de Zack Electric, você já sabe que vão aparecer as coisas. Deixa eu ver uma coisa que eu acho que foi nesse aqui que ele mostrou. Eu não sei se passa. Socorro, por que o YouTube insiste em botar as coisas dubladas? Eu sei ler, eu também entendo inglês. Ele coloca. Nesse vídeo, acho que no outro. Tem um vídeo que ele mostra a lista de coisas que ele tem. Nossa, eu acho que. A controladora do disco do HD tem várias placas. Existe um motivo pelo qual acho que é o segundo vídeo é o segundo vídeo com o Tech Tangent, então. Esse HD é de que ano? Só pra... Anos 70, final dos anos 70. Nossa, o negócio tava assim. É um disco de 8 trilhas. E ele pegou uma maleta que parece digna de seriado. É a maleta de teste do HD. Sim, parece digna de seriado de ficção científica, cara. Não, ela parece, sabe o quê? Maleta de filme do 007. Ou isso.
Que ele pega pra controlar o carro por controle remoto, essas coisas, esse tipo de... as coisas que o Q dá pra ele. Não o que é onipotente, o outro. Cara, tem uma maleta que é da AT&T. Caramba, Vamos falar de algo... Vai lá, vamos seguir, eu vou caçar. Eu tava vendo um desses vídeos aqui e ele mostra a lista de coisas que ele tem e a quantidade. Isso me assustou profundamente. Qualquer coisa você bota nos comentários do... Segue adiante aí. Eu vou achar. Achei, peraí. Vocês estão sentados, né? Tem. Tudo bem, vamos lá. Commodore, PET, VIC, 64, 28, ele tem 58. 58. Unidade de PET, como VIC 20, Caralho. 64. Apple II, Next, Mac, iMac, ele tem 42. Tandy, TRS-80 e Tandy 1000, ele tem 38. IBM 51XX, tem 32. Hã? A gente só conhece, a gente só vê ele mexendo com minis e computadores grandes. Peraí, 30 e porrada, Tandy 1000, é isso? Confere, produção? Esse aqui, 1047. Deixa eu ver se essa lista tá certinha aqui. Lá, não são os índices. Não é um de cada, não são os índices das coisas? Não sei. Vamos ver aqui. Ele começa a falar que eu tirei o áudio. Aí tá aqui, Forever Machines. Então são máquinas. Ele tem mais de 1.100 computadores. Tem comments. Que? Definitely not a complete count. Então realmente isso aqui é uma lista de computadores que ele tem. PDP e VAX tem 30. Ataris entre 870 e 28. PDP e VAX. PDP e VAX é tudo desse tamanho de metros. Não, tem VAX e PDPs pequenininhos. BBC, Arquimedes, Atom, Electron e Micro. Ele tem 25. Sinclair, 80, 81. Sinclair 1000, 1500, tem 19 da Timex. Tem 9. É muito pior do que a gente imaginava. Amstrad, ele tem 8. Sun, ele tem 8. Máquina da CGI, da Cray, tem 7. Máquinas da Cray, ele tem 7. Gente, vamos parar por aqui, que senão a gente vai entrar. Olha, Giovanni, acho que o link disso aí no chat do Discord, que eu vou arrumar um lugar para botar no post. Não, ele não mostrou, ele comenta no vídeo, lá por volta de 11 minutos, isso, ele mostra e aparece a lista. Giovanni, só bota uma foto daquele Cray que o cara entra dentro dele para fazer manutenção. Não precisa muito, eu vou deixar aqui, ó. Esse aqui é o link. No melhor estilo HAL 9000, o cara entra dentro do computador. Se perde lá dentro. Ó, Juan, esse aqui é o link do vídeo, tá? Depois você se diverte aí. Se acontecesse alguma coisa com o cara passasse mal, tinha que botar uma equipe de busca pra procurar o técnico e tá consertando o Cray. Isso é só um Cray. É no próprio vídeo do Fênix, né? É no próprio vídeo do Fênix, eu achei essa porcaria. O cara. Recado para o nosso amigo Pífio Franklin. Cara. O Pífio é um pífio perto desse cara aqui. É pífio. Esse cara deve ter uma fazenda de vários hectares. Aí pergunto pra ele: você cria boi nessa fazenda? Planta milho? Não, eu boto meus micros. Ele queria Forever Machines. A plantação dele é de Tandy, Tandy 1000. Ele recolhe Tandy 1000 no de computadores de grande porte, né? Claro, óbvio. É pecuária de grande porte. Ó, você dizer que eu tô maluco, surtado e falando lorota, aqui eu capturei a tela. E vou botar em outro lugar pro Ricardo ver também, ficar assustado e não dormir essa noite. Caraca. Eu acho que ele deveria ter MSX, tá? O Ricardo fabricante também. Pelo menos o da SpectraVision ele deve ter. Não deu pra ver, né? Não deu pra ver. Não dá ideia. Não dá ideia que ele vai correr atrás de um. De todos. Cara, eu fiquei mais assustado quando ele disse que teve 17 Cray, cara. Gente, chega de vírgula. Vamos seguir adiante aí. Não tem nenhum pequeno, cara. É tudo gigantesco. O cara tem 17.
Gente, vamos tentar nos recuperar do estado de choque e vamos falar de uma coisinha assim bem mais modesta, que remete a memórias afetivas familiares. O Vintage Collector, ele resolveu recuperar um PCzinho Só. AT da IBM. Só um. Porque era o computador que o pai dele tinha. Daqueles que o Zag tem 57. Pois é. É, Pois é, o cara tem um, tudo bem, completo, bonitinho. O outro é 57. Ai. ele tava, o Vintage estava querendo esse computador justamente por causa da memória afetiva. E ele conta que de uma versão que apareceu antes, tudo estourado, com gabinete amassado, sem fonte, por 3.000 euros. Bate pra porra, né? Era pra colecionadores. O único no Mercado Livre. Eu tô vendo. Aí ele achou um em estado muito melhor, só que chegou a fonte Também ruim. estava morta. Ele usou uma de reserva. Fonte Ciatia. Veio com 2 monitores. Um de 1982 e um de 1985. Veio com placa Hércules e CGA e ele fez um surubalelê com as outras máquinas da IBM que teve. Um monte de manuais, inclusive de coisas que não tem a coisa do qual o manual é. Manual de XT, manual de Windows 386, uma plaquinha de expansão de memória de 512. Mas o dele é um PCAT, né? É um PCAT. Ele veio o Windows no meio do caminho? Veio um manual de uma coisa que posterior a isso, assim, aleatório. Isso acontece pra caramba. Eu tenho manuais de coisas aleatórias que vieram junto com coisas que eu comprei também. Isso não é privilégio dele, não. Isso é mais normal do que aparece. Teve uns concertozinhos, além de ter que usar uma fonte de reserva, ele teve que trocar capacitor estourado na controladora de HD. Ele reformatou com listas de erros de setores errados no HD. Caramba, isso trouxe memórias. Gente, na nossa época, na hora que você formatava um HD, você tinha que colocar a lista de quais setores viram com defeito. Na verdade, vinha impresso no HD, né? Porque a qualidade não era lá essas coisas. Bem que passa que hoje em dia nos HDs o troço ainda vem, é que agora sim, a controladora não te deixa saber. Isso continua acontecendo, só que a controladora é esperta e você nem fica sabendo disso. Aquele arquivo que está gravado há meses, há anos no HD, que você lê e depois lê de novo e depois lê de novo, pode ser que o setor físico onde ele tenha sido gravado tenha mudado, porque ele faz essa tradução transparente para você. Isso são as calculadoras atuais. Antigamente. Os SCSI tinham isso. Tipo, os HDs SCSI eles vinham com setores extras, adicionais, né? Dentro do HD, que quando você formatava você não usava, mas conforme você ia trabalhando, algum setor ia começando a dar defeito, ele começava a reutilizar esses caras. Então quando você formatava, o HD voltava com novos setores. E você conseguia diagnosticar que ele estava usando demais desses setores de reserva e que, portanto, estava perto de você não conseguir mais usar. Olha só, ele instalou o MS-DOS 3.3, o mesmo que eu usei na LZ, que a gente fez clone dele. Realmente é uma máquina que traz recordações. Além disso, ele resolveu mexer numa fita DAT de procedência duvidosa. No gabinete do drive de fita estava escrito Silicon Graphics. A Silicon Graphics usava unidades de leitores de fita da Conner, mas a que veio dentro era uma da HP. Alguém mexeu naquilo, com certeza. O cabo flash estava todo amassado, ele refez. Os pinos de seleção de ID estavam desconectados, ele deduziu aonde eles iam e, no final das contas, ele conseguiu fazer o backup e restaurar. E catou o driver correto dele pro Unix da Silicon Graphics, que, por exemplo, ele não detectava o modelo direito, ele não injetava por software, e depois de usar o driver correto e fazer algumas mágicas de Unix, ele funcionou 100%. Quase, por pouco ele é um write from your grave por causa daqueles problemas nos cabos que ele tinha internamente. Tipo, alguém deve ter tentado substituir a unidade de fita e substituir igual a cara dele, né? E depois deixou de lado. Isso acontece pra caramba. No final das contas, o usuário original disso deve ter comprado uma unidade nova e seguido a vida.
E olha só, João, o Adrian Black finalmente tem contato com a sua arquitetura de computador preferida. Não, do O João, X68000? do Spectrum. O X68000? Ah, ZX81, João. Ah, tá. O entusiasmo do João, assim, contagiante, João, contagiante. Mas na verdade são Timex, Timex 1000, né? São 2 Timex 1000 e uma coisa que não todos sabem, ZX81 vendido como ZX81, com marca da Sinclair, sem Timex, nos Estados Unidos. É NTSC, 60 Hz, ou seja, é um Timex sem a marca Timex. Eu lembro que o 80 ele foi parar nos Estados Unidos, mas eu não lembro do 81. Que depois o 81 foi de maneira oficial, mas foram vendidos por pouco tempo. Rapidamente ele passou a ser vendido como Timex Sinclair 1000. João, que barulho é esse? É croc ou é você, Giovanni? Eu tô comendo bananada. Viu? Não sou eu. Isso não é som de bananada. Pode ser som do plástico da bananada. Sim, eu abri na bananada. Nossa, eu vou ter que mexer nesse crack quando estiver fazendo som, mas tudo bem. Fecha parênteses de volta. Olha, as expansões 16K, ele tem várias. Sim, e por incrível que pareça, o mais antigo de todos e o mais raro de todos é o que tudo funciona. Ele teve que trocar a ULA, que a ULA estava ruim. Ele fez vários escravos de Jó, né, com a ULA. Apanhou pra caramba daquela interface maluca do Basic que ele não conhecia, porque, olha, pra quem não conhece a interface, o jeito de ser do Basic da Sinclair, a pessoa vai apanhar e vai apanhar muito. Esse monitor de fósforo verde? Eu vi esse vídeo, acho que é uma placa de captura, eu não lembro. Ele usa uma placa de captura para os testes, né? Mas no final ele liga um monitor de fósforo verde, sim. E um dos teclados deu perda total, né? Que essa membrana do teclado, esse flat super frágil daquele plástico transparente, realmente ele estraga. E um deles estragou e o Adrian se resignou ao fato de que ele vai ter que buscar uma membrana nova para substituir. Tem uma Fez galera aquele que mod. Sim, isso é fácil de achar. É meio chatinho de trocar, mas é fácil de achar. Ele fez aquele mod de vídeo composto básico, testou as expansões de RAM e elas funcionam. Como ele não é familiar com o Basic, em vez de fazer o teste pelo Basic, ele carregou os jogos que exigem 16K. Jogos que inclusive usam alta resolução. Sim, olha, eu fico pasmo nesses jogos que conseguem fazer alta resolução no ZX81, requerendo apenas uma expansão de memória. Você sabe por quê, né? Porque... É da definição de caracteres. Não, é o Z80 que desenha a tela. Tem mágicas de assembler muito cascudas aí que eu não tenho a ilusão de conseguir entender. Tem uns hacks que, digamos que eles sofisticam isso. Eles deixam a máquina esse processo mais natural. Tipo, você consegue usar no Basic, ele tem os caracteres, tipo, ela fica mais nativa, né? Fica mais natural. Esse aí não, esse é na porrada. Mas nesse que você falou, você precisa de um mod de hardware, né? Não é só a expansão de memória. Uhum. Não, a parte mais legal do vídeo é ele conhecendo o Monster Maze, né? E sendo comido pelo Tiranossauro Rex. Porque ele não sabia que tinha que fugir do Tiranossauro Rex. Eu acho que é meio implícito, né? Gente, essa sequência de vídeos agora que o engenheiro sem noção arrumou pra gente... Não, peraí, tem a Kari, coitada. Você tá pulando ela. Ok, volta tudo, eu vou tirar isso da edição. Isso! Tem uma recuperaçãozinha de Apple IIe feita pela Kari, que eu não tive tempo de ver. Algum de vocês teve tempo de ver? Eu vi, ela comprou, ela desmontou, ela limpou, a máquina não estava funcionando. Ela olhou a placa, sei que tá tudo normal. Aí no final das contas ela foi na fonte. Aquela fonte gigantesca tinha um componente explodido, literalmente. E ela trocou e a máquina voltou dos mortos. E aí ela arrumou aquele drivezinho do Big Mass of Wireless, do que é. Nunca lembro o nome do adaptador, né? Que você põe, tem uma telinha, se liga na porta da interface drive, ele substitui o drive. Ela tentando carregar algumas coisas que ela não teve muito sucesso. Mas ela já entendeu que funcionou.
Assim assim como ela não conhece muito bem a Apple II, e ela bate junto com o Adrian Beck, que não conhecia muito o 81. Pensei nisso, situação muito parecida. Uhum. E, gente, o engenheiro sem noção agora resolveu fazer jus ao nome totalmente, porque o vídeo que a gente tem aqui, na verdade, é o sexto de uma saga que vem se desenrolando há meses, que ele tentando, não com muito sucesso até agora, mas ele fez algum progresso, recuperar um micro ucraniano, ou seja, um micro soviético, chamado o MPKR, que é clone do Rádio 86RK, que é um outro micro soviético de arquitetura própria, baseado num clone do 8080. Eu vou dizendo que ele não só ele é sem noção, como ele é implicante, porque nos vídeos ele colocou a bandeira da antiga República Soviética da Ucrânia, antes da independência. Por isso, com isso... No título aqui. Oi? Ah, é verdade, no thumbnail do vídeo. Nossa. Não, mas ele não tá errado, não, porque na época que o micro foi fabricado, era aquilo mesmo, né? Mas se você mostrar isso para ucranianos hoje em dia, vai fechar o tempo. Sim. Vai. Caramba, micro muito alienígena, o teclado totalmente cirílico. Você já começa... Esse layout cirílico que quando você usa em modo latino é JCK. Gente, isso aí é um horror. Foi com aquilo que eu me traumatizei mexendo naqueles micros do Emiliano Fraga, naquela MSX-AU, lembra? Ele testou rede? Aham. Gente, eu ficava 10 minutos para teclar cada tecla, eu não conseguia achar. O meu problema era pior ainda, porque eu fazia a transcrição da tecla, aí que eu me enrolava mais ainda para digitar nele. Nossa, você ainda tentava entender o caractere cirílico, é isso? Eu consegui entender alguns. Eu também, mas não fui maluco de tentar. A placa é bem simplesinha, hein? Como era, né? É coisa de garagista, né? Uhum. Era um clone. Esse computador, existe uma certa comunidade, né, de usuários dele, porque houve vários clones e ele teve uma certa penetração lá no mercado do leste europeu na época, essa arquitetura baseada em 8080. Agora, o sucesso que ele teve em trazer ele de volta à vida não tá lá essas coisas. Por enquanto, ele conseguiu a muito custo fazer sinal de vídeo, mas está com caracteres misturados ainda, depois de 6 vídeos. Esse negócio vai render. Aliás, não é o único computador que esse engenheiro sem noção tem sequências longas de vídeo, mas vamos Peraí, antes de passar para sair dessa sessão do RK, do Rádio 86 aí, tá? Eu vou te dizer o seguinte, ele foi um computador publicado numa revista, tá? Em 86. Eu vou dizer o seguinte... Original, que você fala. Original, sim, ele não é um clone de uma máquina ocidental. Eu vou colar o link aqui só para dizer o seguinte: existe um análogo do Ômega para ele. Você pode fazer uma placa nova. Ele inclusive mostra, né? Tem o montado por ele em cima ali junto. Ah, tá. Você pode fazer o seu próprio. Não me tenta. Eu não estou podendo gastar dinheiro nessas coisas. Eu comprei maluquice demais. Aquele capeta do Flávio do Museu Capixaba, ele me tentou com um CP500 funcionando a R$1.500. Eu tive que recusar. Eu não estou bem. Estou bem. Mas esse aqui é um projeto interessante. Tipo, uma coisa para juntar. Olha, eu fiquei com coceiro no rabo desse negócio. Me deu vontade de comprar um. Eu já estou com vontade de comprar um Conx 35 que usa aquele RSA 1802. Gente, né, eu estou com dificuldade de gerenciar minhas vontades. Não falem isso pro Pífio, que amanhã ele tá em Vitória. Não, mas era no Rio de Janeiro essa máquina. Então deve ter comprado. Tava muito bom. Ai. Eu achei bonitinho esse clone aqui. Assim, eu entraria num consórcio maluco pra essa maluquice. Eu também, mas eu não posso. Não precisa ser hoje, não precisa ser agora, não precisa ser amanhã. Como é que é? Repita. Isso. O capeta tem paciência, né? Não, pode ser pode ser um projeto futuro, uma coisa divertida para se fazer.
Juan, repete aquele quebra-língua em espanhol. Cair no poço ou no poço? Não pode, isso está errado, isso está um portunhol totalmente errado. Não. No poço, isso é um trocadilho que o Jô Soares fazia com o garçom dele, que é chileno. E que não conseguia falar. Simplesmente falava no poço, porque não tem poço em espanhol. Entendi. Vou botar aqui na lista de tarefas, na lista de coisas divertidas, fazer o meu próprio rádio do T6. Pronto. Botando o programa só na mão. E o verbo poço, pra quem fala em espanhol, fica a mesma coisa. Hoje estão destruindo o idioma de Cervantes. Vamos mudar de sessão. Vamos. It's alive! Vamos pro Frank. A gente só tem um Frank, que é uma coisa depressiva e niilista. Explique o motivo de ser depressivo e niilista. Só que o cara fez uma coisa realista. Posso falar um palpite? Final desse jogo, você é um bravo... Como é que é? Piloto espacial que tenta destruir asteroides para que ele não caia num planeta, não extingua a fauna de dinossauros que esse planeta tem, formando uma nova extinção de dinossauros. Não, nada a ver. É lixo espacial. O problema da proliferação do lixo espacial, que é tema daquele filme com a Sandra Bullock e o Gravidade. E o George Clooney, Gravidade. O cara resolveu implementar isso no jogo Asteroides. Nossa, o cara, detalhe, de arcade. Dizia, o objetivo dele é fazer os jogos deixarem de serem divertidos. Obrigado. E serem chatos, depressivos e nihilistas. Então, é só ele pegar todo o acervo do jogo da Amiga. Não tem senso de autopreservação não, né, Giovanni? Olha. Peraí, o porteiro acabou de avisar que o Rafael tá aqui em casa. Tô sendo aqui de casa. Eita. Rafael já subiu. Então, essa proliferação de lixo espacial por conta de quebra de pedaços de coisas em órbita que se chama Síndrome de Kessler, né? Então o cara criou a edição Síndrome de Kessler da Asteroides, onde você vai quebrando e a tela vai enchendo de pedaços cada vez menores de asteroide até você não conseguir mais jogar. Puxa, que coisa. Eu acho que ele deve ter ações de empresas de medicamentos antidepressivos, só pode. Isso é quase o enredo daquele anime Planets. Sabe o que é o pior dessa história toda? O cara me fez o clone vetorial com aquele monitor especial de inventor do asteroide. Ele fez um negócio direito. Exatamente. Isso que é o pior. Na verdade, praticamente só a ROM que muda, né? Mas isso aí é o enredo do mangá, né, e do anime Planets. É uma equipe especializada em recolher lixo no espaço. Mesmo autor do Vinland Saga, do mangá dos Vikings. E assim, é uma história muito legal. Apesar de ser um anime desanimado, ele é um drama. Ué, mas ele é classificado como drama. Esse anime, assim, não é uma comédia. Oi. Giovanni, no Japão não tem essa de apenas animação, não, cara. Lá há muito tempo o anime deixou coisa só de criança, cara. Não, eu tô falando assim, no exterior, no ocidente, mas hoje em dia não é mais, não. Quer dizer, muito tempo. É que assim, eu tô dizendo assim, deve ser uma história de ficção científica, né? Você pode pensar que é uma aventura, não, ele é um drama. E você vai gostar, Juan. Se quiser pegar os DVDs aqui e copiar, só passar. Vamos conversar. E vamos nos curar da depressão? Vamos. Vendo vídeos legais? Mas o que o nosso amigo colombiano Retrocomputo andou fazendo, hein, Giovanni? Você que trouxe esse vídeo aí. Vamos lá, ele apresentou assim duas coisas. Primeiro ele faz uma apresentação sobre os drivers do Atari 8-bit. Ele mostra aquele drive café com leite gigante, né, do XL. Ele mostra o XF. O 1050, né? 1050. É isso. 1050. Aí ele explica um pouco sobre a história desses drives, né? E ele mostra inclusive os drives dos Atari 800 e 400, são mais feios ainda. Depois ele pega o XF551, que é um drive que surgiu na época do XE.
e fala sobre ele, fala de várias diferenças de mecanismo que tem entre os vários modelos que foram lançados. Uma bela evolução. Fala inclusive de modelos que foram vendidos, acho que na Colômbia, que vinham da Argentina, que eram tipo clones, mais simplificados até. E claro, no final das contas, ele conta que ele tem 3, claro, né? O que será? Ele tem 3 XF551 e os 3 não funcionavam. Ele está tentando fazer um funcionar. Ele explica como é que ele fez as coisas. E ele já conseguiu botou para funcionar um deles. Ele literalmente ele pegou um drive de PC mesmo, que é um drive de som, usou um cabo de PC, arrancou o conector de uma placa-mãe velha e montou uma adaptação para colocar o drive lá. Ele explica que dá para trocar a versão do OS, né, que fica dentro do drive, dentro daquele circuito do drive, igual que é no 1541. Ele fala inclusive que tem versões desse drive que consegue usar todos os disquetes antigos. Aí tem uma versão agora de OS que permite que você consiga usar todo mundo. Porque senão você tem que fazer o furo de index no outro lado do drive. E, se eu não estou enganado, ele fala inclusive que você pode botar um drive de alta densidade para formatar em 1.2. Caraca! 8 bits. Se eu não estou enganado. Então esse vídeo mais ou menos poderia ter sido um e-mail, poderia ter sido um Write from Your Grave, né? Mas tem muita informação cultural, né, sobre o mundo dos drives do Atari, então é mais um documentário do que qualquer outra coisa, né? Sim. E nós temos uma entrada de última hora em Mano Parça. Brasil! Porque olha só, essa vocês talvez não saibam e eu vou informar a vocês que o Truco vai fazer uma multipack interface, né? Que traduzindo para o MSX é o expansor de slot do Color Computer. Olha! O pessoal está juntando, conseguiram um número mínimo e, João, você talvez queira, e você não está no grupo, eu estou, mas eu posso pedir para te botarem no grupo e talvez você queira entrar. Você quer? Eu estou inclinado a querer sim. Então eu vou, neste momento, enquanto vocês estão ouvindo, eu estou procurando aqui no WhatsApp o Clube Color Brasil. Estou dizendo aos administradores. Pronto, estou te inserindo no contexto. Opa. Vamos ver se dá tempo de você entrar. Deve dar. Caramba, cara. Ok, voltando a o que o Truco vai fazer. Uma multipack interface, que era um expansor de slot gigantesco, nada prático, que tinha para você colocar vários cartuchos no seu Color Computer. O Truco vai fazer uma versão mais slim, né? Mais. Eu diria ainda que a MPI era feia. Eu acho que só foi superada em termos de tamanho pelaquela da Texas, né? Ah, sim. Não, a multipack é tipo 4 periféricos da Texas juntos, em termos de falta de ergonomia. Eu só tenho que te avisar uma coisa, João. Sim. Essa placa, ela é rígida, ela é formato Color Computer, tá? Ele não é para CP400. Não é para CP400. Não, mas aí eu vou usar lá no Color 3. Você tem Color 3, praga. Era o meu. Obrigado. Obrigado, Juan, pela graça adquirida. Meus raios duplos. As minhas dores de corno estão sendo expostas nesse repórter retro. Ai. Vamos comentar os comentários. Chega de depressão. Tá tendo muita depressão, né, nesse repórter retro. Vamos comentar os comentários. Ok, comentários no episódio 161, que é o BBB, BE, BE-Box e BOS. Não é aquele programa chato. Não é o programa chato. E temos um grande número de comentários. Vamos começar com os comentários no post do blog, na parte A. Fábio Emílio Costa nos diz: só consigo lembrar de... Olha aí, João. Serial Experiments Lane, quando falam do BOS. O sistema operacional dos Navi, os computadores velhos do anime. O Copland OS era baseado esteticamente no BEOS. Confere, produção, era isso mesmo, João? A parte sim, e vou falar o seguinte, o anime é de 98. Nossa, ainda havia uma certa ilusão de que
que o BOS poderia deslanchar nessa época, né? Não, é pior. Eles colocam uma. Ele botou o link aqui do Reddit que tem uma imagem do To Be Continued, e o B tá com o B em azul e o E em vermelho. Igual ao logo do BOS. Caramba, os caras eram fãs mesmo. Sim. Vão no post e vejam esses links. E Caramba. olha, vou falar uma coisa, hein? O Serial Experiment Lane, ele assim, novamente voltando pro papo do animes que não são para crianças, Serial Experiment Lane, não se engane pela protagonista fofinha, que o negócio abrange filosofia, história da computação, literatura cyberpunk, ordens místicas, hermetismo, alquimia e teorias de conspiração. Tanto é que ele foi assunto de acadêmicos de várias faculdades, de diversos setores. E jogo de truco também. Jogo de truco não, jogo é de PlayStation, o jogo que ele tem. O jogo do LED PlayStation. Não é de truco não. Nem do truco. Do truco é a MPI, que esperamos que você entre. Mas o próximo comentário é do mestre Gessel Assunção. Dizendo, a Apple também estava usando o Hobbit no seu Newton, mas depois mudou para ARM. O protótipo da B com o Hobbit usava 2 deles e 3 DSPs também da AT&T. O criador do CRISP, de onde o Hobbit evoluiu, foi o David Ditzel, que foi coautor com David Patterson do paper The Case for RISC, o caso para o RISC, né? Campanha para arquitetura RISC. Foi fundador da Transmeta e agora a Esperanto para fazer RISC-V massivamente paralelo. RISC-V ou RISC-V. Essa da Esperanto eu não conhecia. The Case of RISC, The Case of RISC, inclusive, acho que é o paper que a galera da Econ leu, né? O carinha que eu nunca lembro o nome e a Sophia Wilson leram, e eles sim entenderam que, para fazer um processador novo ele tem que ser RISC. Aí quando mandaram eles fazer o ARM, eles sugeriram fazer o ARM, eles foram direto a partir do exemplo dessa documentação, porque literalmente eles nunca tinham feito um processador antes na vida. Mas os caras disseram que tem que fazer assim, então vamos fazer assim. Então esse camarada David Ditzel, graças a ele, o interior do seu smartphone é do jeito que é. Inclusive é bem cíclico, né? Porque ele criou o Hobbit, depois ele criou a teoria para poder produzir o ARM, e nesse processo, inclusive, em tese, ele matou o Hobbit dentro do ARM, dentro do BIM, né? E qualquer outra chance do Hobbit ser utilizado para qualquer outra coisa, porque o ARM acabou sendo um processador mais popular nesse caso. David Patterson está em tudo. O próximo comentário do Dan Jovic dizendo: a primeira vez que vi o BOS rodando, ele era capaz de tocar vários MP3 simultaneamente num PC cuja placa de som não suportava fazer isso nativamente. Foi impressionante. O cara vai querer ouvir 2 músicas ao mesmo tempo, né? Como exibição de poder da CPU e do sistema operacional, realmente é impressionante. Gostei da primeira parte do episódio, dei uma olhada nos links, achei bem estiloso o gabinete da B-Box com detalhes em azul. É uma linda máquina, pena que não dá para ser encontrado em qualquer biboca. Abraço a todos, aguardo a parte 2. Mas antes da parte 2, temos comentário na parte A no YouTube, todos do Guilherme Mitman. Quer ler, Giovanni? Eu leio aqui. Aqui, quando um controlador tem mais de um MIDI, a gente já fica bem doido com as possibilidades. É porque tinha 3 ou 4. Na realidade, ele falou aqui, mas deixa pra lá, mas... A gente tem que manter a censura do episódio, do podcast. Tá. O segundo comentário dele o pior é que cada ex-membro do Yes hoje tem uma banda e todas chamam Yes, mas é meio que uma doença se espalhando. Aí alguém com um Rzinho aqui tentar saber quem foi do grupo, que acho que foi o Juan, meio confuso isso. Uma tinha que se chamar Maybe, a outra Perhaps, a outra Probably e a outra Possibly. Ou Yes, Affirmative, né? Com certeza esse comentário aí parece que o Juan que fez. Sim. Puxa, como vocês descobriram que fui eu? Nossa! E o terceiro comentário do Mitchman, né? Ricardo jamais assistiria BBB. O perfil dele é muito mais a Fazenda. Como é que ele acertou?
Ele não tá aqui pra se defender, coitado. Ele ainda tá soterrado embaixo da árvore. Aham. Gente, muita zoeira demais. Vamos partir pra parte B? Para. Partiu B. Quer ler o comentário do Danjovic, João? Sim, o gerenciador de partida do BOS bem que poderia se chamar Pimp. Para nada mais é do que um boot manager, se é que me entende. Saindo da quinta série, muito legal a história do BOS. A galera que trabalhava lá só tinha fera. Faziam o sistema rodar em qualquer que fosse a plataforma do dia. Deveria ter sido eles que inventaram a expressão "é só compilar". A diferença é que eles conseguiram. Grande abraço e obrigado por mais um excelente episódio. Gente, eu acho que eu não preciso explicar a piada do Danjovic, né? Todo mundo entendeu, né? Sim, é só compilar. Não, tô falando a primeira. Eu não quero aumentar muito a censura do episódio, então vamos sair de fininho pro YouTube, que também tem comentário do YouTube. E assim como o nosso secretário de Cultura monopolizou a parte A, o Alexandre Lima, nosso baiano postiço, vulgo Zanak X, monopolizou a parte B, começando dizendo: o final do episódio foi a melhor parte, ri muito aqui. Teve tanto zoeira nesse episódio que eu nem lembro de o que tá se referindo, mas tudo bem. Depois você assiste de novo. De maneira um pouquinho mais séria, ele continua em outro comentário sobre multitarefa preventiva. O S2 já tinha isso e quase chegou a ter microkernel, estava em desenvolvimento, mas não lembro que fim que deu. Eu também não lembro muito sobre essas mumunhas internas de desenvolvimento do S2, não é exatamente... Aliás, a Angelique deve ter postado no celular, porque deve ser preemptiva, não preventiva. Com certeza. Toda a pinta de correção em comentário de celular, toda a pinta. E por final, ele diz: apesar de totalmente comentário mega pertinente, CR7 não foi sequer o melhor Ronaldo. E eu concordo e confirmo, respondendo que realmente foi o terceiro melhor Ronaldo. Qual foi o primeiro e o segundo? Não vou entrar no mérito. Se você quiser acrescentar o Ronaldão, ele pode virar o quarto, né? Bom, os dois Ronaldos ganharam Copa pra gente, então tá... O Ronaldão também, ele tava na Copa 94. No banco, mas tava. Em tese ele era o Ronaldo original, né? Bom, como esse não é um podcast sobre futebol, vamos passar por nós? We'll be together tonight. Vamos passar pra nós. Vamos falar de Mestre Rio? Sim. Que tava todo mundo aqui presente, mais o ausente Ricardo. E aconteceu dia... Vocês lembram? Parênteses. Foi no... Peraí, eu vejo aqui. Nós temos calendário para essas coisas. Foi no dia 22 de março. Um evento muito bacana, como sempre. Muito sensacional, como sempre. Com a presença de vários MSXeiros mostrando seus micros. Eu, pra variar um pouquinho, eu deixei os Panasonics em casa e levei um Sony, um XDJ. Um Spectrum? Não, Spectrum não é MSX. Agora, os xodós desta MSX Rio foram dois, né? Um deles do meu lado. Isso, o MSX Book que o Giovanni levou. Não é meu, eu só fiz o transporte, né? Não, você levou. Eu levei, mas eu só transportei, não é meu. Ele já tá com um dono que é o Marcelo Goulart. Que ironicamente não foi, mas o micro dele foi no evento. Ele não pôde ir, mas assim, ele nos cedeu. Obrigado, Marcelo, por isso. Obrigado pelo empréstimo, pela confiança, inclusive. Né? Então, assim, muito obrigado. Nós deixamos a máquina lá, o pessoal pôde ver, contemplar e se admirar com o equipamento. Aliás, eu vou falar que das pessoas que admiraram a máquina, acho que duas pessoas ficaram mais maravilhadas com ele. Uma é o Juan, que ficou congelado por alguns segundos vendo coisa. E a outra é o mestre Bepiropo, que fazia a coluna no Globo, no Informática etc, o Trilha Zero. Ele fazia Trilha Zero, depois ele foi fazer uma outra sessão, para não lembro, no finalzinho. Grande mestre Piropo, ele é frequentador assíduo dos nossos encontros. Sim. E ele chegou assim e falou: peraí, isso aqui é um notebook, né? É um notebook de MSX. Como assim? Mas tem Sim.
Mas aí ele chegou assim, tá, que ele tava no sofá, né? Tava lá no gerenciador de arquivos. Mas ele dá um boot sim, eu falei, vi a tela. Mas ele tem Basic? Eu saí, fui pro Basic. Ele, caramba, nossa. O grande chave do MSX Book é a engenharia de produto, né? O teclado, o gabinete, o display, etc. Porque por dentro ele é quase a mesma coisa que, por exemplo, um SMX do truco. Sim, é verdade. Um ZenX Neo. Ele é um MSX baseado em FPGA, só que a montagem dele ficou uma coisa realmente muito bonitinha. Sim. A embalagem. A diferença, né? Às vezes você tem um protótipo e tem um produto, né? Ele é um 2.0 ou um 2+? 2+, né? Ele já tava com 2 planos, tava atualizado já. Ele é um 2+. Praticamente todas as facilidades. Ler as coisas com via. Assim, ó, eu só não lembro. Eu só não lembro o tamanho, exato tamanho da tela. Preguiça de abrir aqui a AliExpress pra ver isso. Ele é 14 ou 15 no máximo. Acho que não, é muito pequena. Deve ser 10 ou 9. Ah, é? Menor que 14? Uhum. Acham que não era 14. O povo tá ficando mal acostumado com esse monte de tela grande, já tá até perdendo a noção da. Então ele é 10, né, polegadas. Só que ele parece muito aqueles netbooks vendidos no começo da década de 2000, né? É uma tela de 9.7 polegadas. Isso aí. E assim, é uma tela de 9.7 polegadas, a resolução ela é 4.3, tá? É 1024 por alguma coisa. Tem um gabinetezinho, teclado completo com as teclas do MSX. Ele tem alto-falante para você poder ouvir o som. Ele tem atrás dele a porta de cartucho. Tem os demais conectores do que você precisa para MSX. Sim. Tem um conector extra para teclado, se você não gostar do teclado dele. Ou não quiser gastar o teclado dele. Exatamente. Só comentar o principal, né? Deve ter saída de vídeo, caso você precise de joysticks. Tem bateria interna, então você pode usar. Você pode literalmente levar o seu MSX pro banheiro. E só para terminar esse assunto, né? Ele está à venda nos melhores sites de venda de coisas da internet. Basta lá você entrar e comprar o seu. Ele só mudou de nome porque teve um problema aí de marca registrada, que eles estavam usando a marca MSX sem autorização. Eles preferiram não ter dor de cabeça e mudaram de MSX Book, que é o nome que a gente está chamando aqui agora, para One Chip Book. É a mesma história do truco que mudou de MSX SM para SMX, né? Para BSD MSX. Por aí. Mas o evento não foi só isso. Vamos falar que nós tivemos também um MSX Golda, né? O Goa'uld. Goa'uld. Isso é árabe? Esse nome é árabe? Não, é Stargate. Olha, você conhece de anime, mas pelo visto não de seriados ocidentais de ficção científica. Dos alienígenas do Egito Antigo, sabe? Cara, eu nunca assisti Stargate, acredita nisso? Mas assisti o filme, mas eu assisti alguns episódios da série. Nada fazia muito sentido na minha cabeça. Eu só assisti o filme, não assisti a série. E há muito tempo atrás o filme. O filme é com o MacGyver, né? O ator que faz o MacGyver. A série é com o MacGyver. O filme é com a série, Kurt Russell. Kurt Russell. O engraçado é que o cara conseguiu ficar 2 séries completamente diferentes e o cara conseguiu fazer 2 séries grandes de sucesso, né? Eu ia brincar aqui, a série era com o MacGyver e o filme era com o Cobra Prinsky. Boa! Snake Plissken. De modelo novo que nunca apareceu em MSX Rio, teve um MSX1 modestinho que eu levei, um Toshiba HX21. Modestinho, mas MSX importado, todo estiloso. O teclado dele é profissional. O teclado dele é ótimo de teclado. Ótimo. E com uma porta RGB alienígena. Sim, que eu tenho uma ilusão de que talvez em algum momento do futuro eu consiga encontrar o conector para ligar o RGB dele. Mas por enquanto vou usando no vídeo composto e tá tudo bem. E o projetor em hélice, gente? Projetor em hélice foi um destaque da feira, mesmo não sendo exatamente um artigo de MSX. Eu vou tentar explicar. Imagine um ventilador.
Imagine um ventilador que, em vez de pás, ele só tem 2 pás, mas as pás são 2 varetinhas bem fininhas. E nessas varetinhas, enfileiradas, coladas nessas varetinhas, tem uma multidão de LEDs coloridos em sequência. E ela gira, e os LEDs acendem e apagam, e ela gera uma imagem circular no ar. E essa imagem você pode ligar vídeo nela. Ela fica pairando no ar, gente. E super nítida. Gente, eu fiquei pasmo olhando aquilo. Gente, que coisa linda. Olha, há mais uma tentação consumista. Sai pra lá, tentação do capeta. Tanto é que a gente tinha que avisar para as crianças, tanto as crianças de idade abaixo dos 8 anos, quanto as acima dos 18. Ou seja, as crianças da nossa idade, crianças como nós. Exatamente, para não meter o dedo ali. Mesmo porque, primeiro, ele gira muito mais rápido do que as pás de um ventilador normal. Exato. Segundo, ele está exposto, não tem grade para proteger. Pode até não arrancar seu dedo, mas vai machucar. E vai estragar, né? O negócio é caro. Exatamente. Eu não posso ter esse negócio em casa, eu tenho gato em casa. Não posso. Amarra no gato. O dono do coisa é o Paulo, amigo nosso e amigo de trabalho do Ricardo, também professor, veio no evento e disse, vou levar isso aí, que isso aí é uma coisa bem interessante. E era mesmo, cara. Pô, muito bom. É mais um que o Ricardo trouxe pra vida bandida. Já há muito tempo. O Paulo já tá nessa há muito tempo. Ele tava até meio sumido do MSX Rio, quando voltou em grande estilo, com uma novidade muito legal. Curiosamente, eu amei esse negocinho. Curiosamente, ele não levou nenhum MSX, mas tá perdoado, cara. Porra, só ter trazido essa novidade. Eu curioso se dá pra ligar vídeo composto direto nele. Olha. Ok, para. Sossego o facho, Juan, sossego o facho. Juan, não dá. Você pode montar o seu próprio, se você tiver as varetinhas de LED que você precisa, e você montar um driver que você consiga mapear cada posição de LED num determinado momento da rotação em 1 pixel. Não tenho bala na agulha para isso. Não. Deixa pra lá. Vamos fechar apenas reiterando que a Retro Rio, que é o nosso próximo evento, vai acontecer no dia 25 e 26 de julho. Quando vocês ouvirem, tem uma coisa, sexta e sábado. Mas antes da Retro Rio tem uma coisa que a gente vai antes. Sim! E que não é nosso, mas estamos assim com a organização e é quase talvez um pouquinho nosso, que é a Rio Retro Games. Ela será um mês antes da Retro Rio. Exatamente um mês antes da Retro Rio, dia 25 de maio. 25 de maio, exatamente um mês. E vamos expor vários micros interessantíssimos lá. Se preparem. É num domingo, tá? É num domingo, no Clube Municipal da Tijuca. Não, é clube, porque é com B, né? B mudo, não é club. É clube. A palavra clube. Giovanni, a palavra clube, pronunciada com a pronúncia da língua portuguesa, se escrevia sem o E no final, né, no início do século XX, né? Na época dos velhinhos que iam dançar Bessamimute com as velhinhas. Ah, tá. Não, mas assim, é porque a grafia que era o anglicanismo, né? Sim. Depois o clube ganhou o Ezinho para facilitar a pronúncia na língua portuguesa. Mas já se pronunciava clube, mesmo sem o E no final. Mas este não é um podcast de fonética nem de linguística. Então, eu acho que já podemos fechar, né? Não, calma. Tem mais? Bom, primeiro tem que dizer que a Rio Retro Games vai ser na rua Haddock Lobo, 359 na Tijuca, das 10 às 20 horas, ou 19. Vamos botar 19. Presença da gente, presença de várias outras pessoas, vai ter campeonato, stand de vendas e tudo mais, muito videogame, muitos arcades, muitos campeonatos. Vai participar de campeonato, Juan? Eu acho que só se for de Mega Mania. Eu acho que eu vou estar viajando. Eu vou voltar de viagem, acho que no dia anterior. Eu vou estar meio massacrado. Olha, eu vou fazer uma força danada para ir, tá?
mas eu não dou 100% de certeza não, tá? Beleza. O fato estaremos lá, talvez não o Juan, mas o resto do pessoal vai estar. E o nosso, né? A Retro Rio, que vai ser 2 dias, 25 e 26, sexta e sábado, vai ser confirmado. 2 meses depois. Vai ser aonde, Juan? Vai ser no Cefet, no Campus Maracanã. Campus Maracanã, confirmado também. Mesmo lugar do ano passado. Mesmo lugar do ano passado, Rua General Canabarro. Não é Canabrava, é Canabarro. E também vamos ter também várias presenças ilustres e micros e também consoles. Então se prepare que esses 2 meses aí, maio e depois julho, vão ser. Tem junho no meio pra descansar, né? Tem junho pra descansar. Tem junho, calma, gente. Junho provavelmente então, a gente assim, a Rio Retro Game. Rio Retro Game não é um mês antes da Retro Game, são 2 meses antes. A gente tá 2 meses antes. Empolgado aí. Tudo errado, né? São 2 meses. Exatos 2 meses. Então é isso aí. Agora. Não comam o mês de junho, ele é importante. Até porque eu faço aniversário. O pessoal das festas juninas gosta do mês de junho. E eu faço aniversário no mês de junho. Não como junho. Aí. Fechated. Vamos botar o nosso gerador de pautas em que computador agora? Não temos pauta. Nós matamos o automoto de pauta, usamos agora o chat GPT de pauta. GPT-Talta. GPT-Talta. Chat MSG. Chat MSX. Chat MSX. Chega, acabou o episódio, gente. Acabou o episódio. Chega de zoeira, chega de piadas ruins. Vamos ter mais piadas ruins no mês que vem, daqui a provavelmente uma semana. E tchau, gente. Fui. É isso aí, gente. Daqui a 15 dias. Vai. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E fui. Giovanni, fala de novo. Até mais, pessoal. Eu já fui embora. Tô meio aqui. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.